Você já acordou com aquele medo profundo, de que num piscar de olhos, tudo que você construiu e até a sua própria mente pudessem simplesmente desaparecer? Deixa eu te falar uma coisa. O controle que você acha que tem sobre a sua vida é uma ilusão que o seu ego alimenta todos os dias. Mas antes de mergulharmos nessa história que vai confrontar o seu orgulho, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Se você busca verdades que a maioria prefere ignorar, você está no lugar certo. Agora respire fundo e tente imaginar o calor abafado do deserto da Mesopotâmia. O ano é aproximadamente 560 a.C. O ar na Babilônia é pesado, carregado com cheiro de incenso caro, e madeira de cedro queimando nos templos de deuses de pedra. O sol bate nas muralhas azuis do portão de Shar, fazendo o ouro brilhar tanto que chega a ferir os olhos. É uma metrópole que não apenas se acha divina, ela acredita que é o centro do universo. No topo dos jardins suspensos, Nabucodonosor observa o horizonte. O orgulho dele é quase palpável, uma aura de prepotência que envolve cada decisão sua. Ele é o dono do mundo. Ele manda e as nações tremem. Mas o poder absoluto tem um preço, e a mente do rei está prestes a cobrar essa conta. No silêncio de uma noite comum, a paz de Nabucodonosor foi estilhaçada por um sonho que não parecia um sonho, mas uma sentença. Ele viu uma árvore tão gigantesca que o topo dela tocava o céu, e era visível de qualquer lugar da terra. Ela dava sombra para todos, e alimento para todos os seres vivos. Mas então, uma sentinela santa desceu do céu, e gritou com uma voz de trovão: derrubem a árvore. Cortem os seus galhos. Mas deixem o tronco com as raízes na terra, preso com correntes de ferro e bronze. O pânico se espalhou pelo palácio como um veneno silencioso. Os magos, os astrólogos e os sábios da Babilônia, que antes se gabavam de conhecer os segredos das estrelas, agora tremiam. Ninguém conseguia dizer uma palavra. O rei estava desesperado, mas o seu orgulho ainda não deixava ver que o problema não era o sonho, era o sonhador. É aqui que entra Daniel. Ele não era apenas um intérprete de sonhos. Ele era um homem que carregava o peso da eternidade no olhar. Quando ele ouviu o relato do rei, ele ficou atônito por uma hora. O silêncio dele era doloroso. Daniel não queria dar aquela notícia. Ele sentia uma compaixão profunda por aquele rei, por mais arrogante que Nabucodonosor fosse. Daniel queria salvar a alma do homem, não apenas explicar o mistério. Com a voz trêmula, mas firme, ele revelou a verdade. Ó rei, aquela árvore é o Senhor. O decreto do Altíssimo é que o Senhor será expulso do convívio humano, e passará a viver como os animais do campo. Imagine o choque. Daniel deu um aviso claro. Mude agora. Pare de pecar, ajude os pobres, talvez assim Deus prolongue a sua paz. Nabucodonosor ouviu, e por um tempo, o medo manteve sob controle. Durante 12 meses, as primeiras pistas de que ele estava tentando mudar apareceram. Ele foi mais cauteloso, mais contido. Mas o orgulho é como uma sombra que espera o sol baixar para crescer de novo. O palácio começou a murmurar. Os conselheiros diziam que o rei estava apenas cansado, que o sonho era coisa da idade. E o rei começou a acreditar nisso. Exatamente um ano depois, ele estava caminhando no terraço do Palácio Real. Ele olhou para a grandiosidade das muralhas, para o rio Eufrates cortando a cidade, e o seu ego atingiu o ápice. Ele não aguentou. Ele disse as palavras que selaram seu destino. Não é esta, a grande Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência. Antes que ele pudesse terminar a frase, uma voz ecoou do céu. Não foi um sussurro, foi uma explosão de autoridade. O reino passou de ti, Nabucodonosor. Naquele exato segundo, a tensão acumulada se transformou em tragédia. O choque térmico na alma dele foi tão violento que o seu cérebro simplesmente desconectou da realidade humana. O suor que antes era de um imperador, agora se tornava orvalho. A fala humana desapareceu, dando lugar a sons guturais de pavor. Os guardas, apavorados, viram o homem mais poderoso da terra cair de quatro, as unhas arranhando o chão de mármore. Nabucodonosor foi expulso para o campo. Ele passou a comer erva como os bois. O sol queimava sua pele até ela ficar dura como couro. Os pelos do seu corpo cresceram como penas de águia, e suas unhas pareciam garras. Mas aqui está a virada que a maioria das pessoas ignora.
Nabucodonosor não virou um animal de verdade, ele virou uma fera na mente, mas manteve a consciência de quem ele era. Imagine a humilhação máxima. Ele sabia que era o rei, mas não conseguia agir como homem. Ele estava preso dentro de uma carcaça selvagem, sentindo o frio, a fome e o abandono. Era o castigo pedagógico de Deus para mostrar que a sanidade é um empréstimo, não um direito. Ele passou 7 tempos nessa condição. 7 ciclos de humilhação onde o único objetivo era quebrar a espinha dorsal do seu orgulho. O clímax dessa história não acontece em um campo de batalha, mas no momento em que a fera levanta os olhos para o céu. Nabucodonosor finalmente parou de olhar para baixo, para a terra que ele achava que possuía, e olhou para cima. Todas as peças do sonho se conectaram. Ele percebeu que a árvore foi cortada para que as raízes entendessem de onde vinha a seiva. No momento em que ele reconheceu que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem ele quer, a sanidade voltou. Foi como se um véu fosse rasgado. O desfecho é de uma beleza profunda e aterrorizante. O rei volta ao seu trono, mas ele não é mais o mesmo. A arrogância deu lugar ao temor. Ele volta a governar, mas agora ele sabe que o seu trono é sustentado pela misericórdia de Deus, e não pelo ouro da Babilônia. Ele aprendeu que Deus pode humilhar aqueles que andam com soberba, e que a maior loucura de um homem é achar que ele é o dono do seu próprio destino. O seu reino foi restaurado, mas o coração dele agora pertencia a outro rei. A história de Nabucodonosor nos deixa uma lição clara. Deus sustenta sua mente e o seu equilíbrio, enquanto você for capaz de reconhecer que tudo vem dele. O orgulho ainda é a doença que mais mata, e ela começa de forma silenciosa, em um terraço, em uma conquista, em um elogio que você decide aceitar como se fosse seu. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra Deus no domínio, para eu saber que você entendeu quem realmente está no comando. O mistério que fica para você é este: qual é a Babilônia que você está tentando construir hoje para sua própria glória? Cuidado, porque o campo e as feras ainda estão lá fora, esperando por aqueles que esquecem de olhar para o céu.